Olá, tudo bem? Eu sou o Denis Silva, somos do Ilimitada Podcast e hoje temos a grata surpresa de receber o CEO, representante do fundo Ópera Capital e o nosso diretor, Fábio Bezerra, um executivo de grandes bancos do mercado. E vamos falar um pouquinho das operações do mercado financeiro e a diferenciação entre operações estruturadas no mercado de capitais e onde conseguimos ter eficiência para levar para vocês, que são nossos espectadores. Gustavo, obrigado pela presença. Fábio, muito obrigado pela participação. Bom, queria começar com você, Gustavo, falar um pouquinho da sua experiência, falar um pouquinho de como funciona, né, esse mercado, como que você chegou até aqui, né? Beleza, Denis, obrigado pelo convite, né? Prazer participar do primeiro podcast do Ilimitado. Trocar um pouquinho da nossa experiência, minha, do Fábio aqui desse mercado. Falar um pouquinho como a gente pode ajudar os empreendedores no Brasil, que eu acho que essa é a nossa grande missão, por isso que a gente está aqui. Então, eu estou no mercado financeiro desde 2002, né? Venho de um mercado de grandes bancos, fiquei lá até 2010. Depois resolvi empreender no mercado de FDICs, né? Onde a gente sentia uma necessidade e via a demanda por crédito aumentando e o mercado convencional diminuindo, travando as grandes concentrações no mercado bancário. E a gente viu uma oportunidade de levar crédito para pequenas e médias empresas. Começamos a operar com FDIC. Hoje estamos na Ópera Capital, né? Atendemos 4.000 empresas no Brasil inteiro. Nesses 4 anos de histórias, fizemos quase 8 bi de operações, ou seja, fomentamos 8 bilhões de reais nesse mercado. E estamos aqui para gerar propulsão para o pequeno e médio empresário, da medida com crédito ou com uma série de oportunidades, até pela nossa parceria aqui. Então, obrigado por nos receber e a gente está super empolgado com essa conversa. Legal, muito obrigado. Você tocou num ponto interessante. A gente que também vem do mercado de bancos, né? Trabalhei 10 anos em grandes bancos e a gente sabe como funciona. Geralmente é a piadinha que a gente falava, é guarda-chuva em dia de sol. Guarda-chuva em dia de sol. A gente usa isso muito ainda. E, infelizmente, por o Brasil passar por uma concentração bancária muito forte, o mercado tem ficado cada vez mais restrito por mercado bancário. E os FDICs têm ocupado esse espaço de uma maneira muito eficiente. E a gente está aqui tentando transmitir isso cada vez mais para que a gente desmistifique esse mercado que ainda sofre um certo preconceito, uma certa dificuldade. O mercado ainda olha com uma certa desconfiança, mas é um mercado desse ano de 698 bilhões de reais. Ou seja, então a gente caminha para 1 trilhão logo aí de mercado de crédito de FDIC. Então a gente tem que falar mais sobre isso, tem que desmistificar isso, mostrar para o empresário que a gente sim é um grande alavancador do negócio dele. Eu vi recentemente uma frase que eu gostei muito, né? Que o empresário não está acostumado a lidar com dívida, ele está acostumado a lidar com operações convencionais, e isso dificulta o nosso mercado. Então, a nossa ideia desse bate-papo é muito isso. Cara, vamos desmistificar esse mercado e vamos mostrar que a gente pode ser uma baita alavanca. Isso vai ajudar muitos empresários. Legal. Esse ponto é interessante, porque quando o cara é pequeno e médio, principalmente, ele acha que essas estruturas do mercado de capitais, de fundo, de FDIC, né, você ser o dono do seu fundo, do seu FDIC, são estruturas para grandes empresas, né? E a gente sabe que o mercado financeiro, né, os bancos, eles são agressivos em alguns momentos que a retração ou a oferta de crédito ela é muito grande, eles estão ali, né, dosando o que vai para o mercado, o que não vai, e é nesse momento onde entra essas operações estruturadas, né? Aí eu queria perguntar para o Fábio, né, que tem aí uma larga experiência como executivo de grandes bancos do mercado, como que é essa diferença, né? Qual que é a principal diferença que você sentiu, né, no atendimento de clientes pela estrutura da Ópera Capital, pelos atendimentos que aconteciam, né, anteriormente da forma tradicional, né? Perfeito. Bom, primeiro, boa tarde, Denis. Desejar a Ilimitada muito sucesso nessa nova jornada de vocês. Tenho certeza absoluta que o entendimento que vocês têm do mercado e levar essas informações para os clientes é de grande valia, tá? Primeiro, é um prazer estar aqui, né, dividindo com vocês essa oportunidade. Como você bem falou, a minha experiência de banco, eu comecei muito novo em banco, sou filho de bancário, então me lembro de 11 anos estar frequentando as agências bancárias. Depois de 36 anos atuando em grandes bancos, bancos internacionais, bancos nacionais, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar na Ópera junto com o Gustavo. Esse ponto que você citou
Foi um ponto até que eu me fiz essa pergunta, né? Quando eu estava no mercado financeiro e vim trabalhar na Ópera, qual era a diferença desse negócio, né? E uma coisa que me chamou muita atenção simplesmente a questão de você trabalhar o cliente na sua plenitude dentro daquilo que o seu cliente precisa. E de regra, quando você atua em banco, você traz muito a necessidade daquele banco que você atua para o seu cliente. No mundo de FDIC, principalmente a Ópera, Gustavo traz um ponto para todos nós muito importante, que é olhar o cliente e tratar o cliente como cliente, colocar o cliente no centro da sua decisão, na sua plenitude. Isso parece assim até uma visão um pouco abrangente, mas não é, porque quando você visita o cliente e vê lá na ponta com ele, né, lá no negócio dele, o que ele precisa, isso faz uma total diferença, porque aí sim você pode dar para o seu cliente o remédio que ele necessita. Essa é uma grande diferença quando você está numa organização, banco, e numa empresa que trata o cliente como cliente. Isso fica assim uma diferença que o teu cliente percebe isso. Muito legal, né? Eu lembro que a gente precisava vender crédito para as empresas que não tinham capacidade de tomar aquele crédito. E era meta, né? Você como gerente... Precisava vender produto, né? Vamos falar a verdade, não precisava vender produto. É isso aí, não vender produto. Eu não vendia solução nem crédito, vendia produto. Exatamente. E machuca o cliente. Previdência, capitalização, isso, aquilo e tal, e empurrando sem a necessidade do cara muitas vezes inteira ele não tinha capacidade de pagamento daquela parcela mensal e você tinha que fazer a oferta e depois o banco resolvia de uma outra forma. E, na verdade, é um ledo engano, né? Porque muitas vezes aquele produto era comprado com a própria operação de crédito que você estava trazendo ali. Isso fazia, na verdade, um cliente comprar um crédito que ele não precisava. Né? É diferente quando você faz um negócio tailor-made, sob medida para o cliente. Qual é a necessidade do teu cliente para aquele momento? É aumentar uma frota? É fazer uma nova planta? Ou comprar um produto que para ele, se ele pagar à vista, vai ter algum tipo de desconto? Aí sim, você está atendendo o seu cliente na plenitude em cima daquilo que ele realmente necessita. Uma das grandes dores, né, Denis, que a gente ainda sentiu muito, vou falar aqui da minha vida bancária, a Fabinho também viveu isso, nós, lá do lado do banco, estamos muito acostumados a olhar retrovisor. Cara, 3 últimos balanços, 3 últimos anos de faturamento. Cara, eu tô olhando o retrovisor, tô olhando o cara para trás. E a gente, ao longo do tempo, aprendeu que a gente precisa olhar o cliente no para-brisa. Precisa olhar ele para frente. Ou seja, eu preciso ajudar ele a caminhar nos próximos passos. E muito disso, desse caminhar, ele vai passar por dificuldades. E tá tudo bem. Só o importante é eu saber a leitura dessa dificuldade e estar próximo dele nesse momento. Porque é nesse momento que ele vai precisar de um parceiro, vai precisar de crédito, vai precisar de suporte. Agora, se nesse momento vem aquilo que eu te falei, vai chover, eu vou tirar o guarda-chuva. Isso foi uma coisa que sempre nos machucou. E isso motivou a gente fazer diferente no Ópera hoje. Pô, são 4.000 empresas que a gente dá essa proximidade para ele, para entender exatamente o movimento que ele está fazendo naquele momento. E olhar para o futuro. O passado é uma referência. Ok, tá tudo bem. Como ele chegou até aquele ali? Mas eu brinco que não tem cliente bom ou ruim. Tem cliente que está bom ou está ruim. E a gente precisa entender o movimento dele e aí sim dar suporte. Na nossa época de banco, cara, a gente estava olhando só para trás. E nem sempre a gente consegue acompanhar o movimento desse cliente. Porque se ele tem um movimento de crescimento muito rápido, a gente tem uma estrutura engessada que não conseguia dar crédito para ele no movimento certo. Isso. E aí, ele perdia o time de crescimento. Se ele passava por alguma dificuldade, eu cansei de ter clientes que perderam o limite porque tinha um IPTU de 5 anos atrás que entrou no Serasa, bloqueou o limite do cara. Nem tá na gestão sobre ele, mas isso mostra de como eu não tô olhando ele no dia a dia. E aí a gente vai perdendo a sensibilidade. Então, o Ópera, né, e o mercado de FDIC tá justamente cumprindo essa lacuna. Proximidade, de agilidade, de entender o movimento dele naquele momento. Isso nos torna diferente. Porque a gente dá um suporte para ele naquele momento. Então, acho que eu sempre falo muito com o Fábio, a gente vive um momento de expansão. Para você convencer um gerente de banco, né, a vir na nossa operação, eu digo que a parte mais difícil é ele entender que, cara, tá tudo bem se o cliente tá passando por um problema. A gente vai ajudar ele. Coisa que no banco falou, não, tem problema, passa longe. Sabe, vai dar choque, passa longe. Não, cara, ele tem problema, vamos ajudá-lo. A gente fala lá que a gente quer dar segurança pro cliente meter o pé no acelerador. O que é isso? Se ele tá bem, eu vou ajudar ele com limite para ele crescer e seguir a caminhada de crescimento dele. Se ele tá com problema, eu preciso ser uma alavanca para empurrar ele. Cara, vamos pra frente, a gente vai te ajudar. Então, ilustrando um pouquinho daquilo que a gente acredita, essa é a grande diferença. Legal. Isso nos doía. Pô, eu entrei no banco moleque, com 18 anos. Aí você tem
vontade de fazer e tal. Você falou, não, cara, você vai fazer capital de giro. Não, mas esse cliente não... Não, você vai fazer capital de giro. Como eu mensuro se eu tô apoiando ou não o cliente? Exatamente. Isso machuca. Acho que a grande diferença é você ser um parceiro da empresa, entender o modelo de negócio da empresa, o que ela precisa de fato, e aí sim modelar uma operação de acordo com o fluxo da empresa, de você estar empurrando um monte de produtos e serviços ali que o cara não tem a menor necessidade e intenção de comprar, e muitas vezes quando o cara quer tomar o recurso, ele fica refém de uma venda casada para você ajudar a bater meta, né? E é engraçado que o movimento de crédito no Brasil, né, ele é cíclico. Então, quando você passa por esses movimentos de dificuldade, de juros altos e tal, é normal os bancos, pela concentração que tem, baixa competitividade, os caras recolhem o recurso. E automaticamente esse recurso que eles recolhem, eles acabam aportando em cliente que não necessariamente precisa de crédito. Mas, naquela segurança, eu escolho lá os maiores clientes, vou lá e boto, né, esse dinheiro nesse cliente. Eu prejudico mais ainda a competitividade do mercado, porque eu vou botar dinheiro num cliente que não precisa, e talvez ele vai usar esse dinheiro de um jeito ruim, ou vai prejudicar a competitividade do mercado, né, a lei da oferta e da demanda, ou seja, estou criando mais um desserviço para o mercado. E aí aquele pequeno, aquele médio que realmente precisa, esse eu coloco ele na via marginalizada. Então, cara, a gente precisa começar a pensar diferente. Legal. E o empresário também precisa começar a olhar e dizer, poxa, eu tenho outras alternativas. Eu não preciso necessariamente ter conta no banco A, B, C e D para ser atendido. Cara, eu tenho outras ferramentas. Uma coisa que ainda para mim é muito difícil, e é difícil ouvir isso, eu visito em média, 5 a 7 empresas por semana. É o nosso movimento de área comercial. O nosso time comercial, que são em aproximadamente 100 pessoas no Brasil inteiro, visitam 700 empresas mês. É mais ou menos isso o movimento, né, Fábio, de visitas da nossa área comercial. E a gente ainda ouve alguns empresários dizendo assim, poxa, cara, adorei o seu serviço, adorei a agilidade, mas eu não queria que o meu cliente recebesse um boleto de FDIC, senão ele vai achar que eu estou com um problema, com dificuldade. E, meu amigo, você tem que mostrar para o teu cliente que você está buscando alternativa diferente para ficar mais barato o teu custo financeiro, para ter mais competitividade e atender ele melhor. Perfeito. Esse preconceito, a gente junto precisa eliminar. A gente precisa, né, desmistificar isso. E aí quando você mostra para o cliente, fala, cara, tá aqui, a gente vai atender bem o teu cliente, porque o teu cliente também é meu cliente. Exatamente. Porque no fim do dia é ele que está pagando a conta. Exatamente. Então nós também vamos tratar ele com o maior carinho. Só para você ter uma ideia, Denis, passam lá na nossa estrutura 350 mil sacados em média mês. Ou seja, 350 mil clientes dos nossos clientes que circulam na nossa operação. Cara, eu preciso tratar esse cara com o maior carinho. Exatamente. Porque no fim do dia é ele que paga a conta. Perfeito. Mas entende que a gente ainda sente esse preconceito e que aos pouquinhos nós todos temos que quebrar, porque, cara, estamos do lado do empresário. Então, a gente é parceiro. Isso que você está colocando para você que está nos assistindo é o mercado. O mercado ele vai colocar algumas travas e uma forma de tentar colocar você como sendo uma pessoa que precisa ficar debaixo daquela estrutura. Qualquer movimento que você tente trazer eficiência para a sua operação, ele vai tentar te colocar de uma forma errada. E isso é muito ruim e isso acaba com o mercado. Uma operação estruturada com um FDIC bem feito, você trazendo preço mais competitivo para a sua operação e você, na outra ponta, tributariamente, você tendo a eficiência do que essa estrutura ela gera para a sua operação, isso é um ganho financeiro que representa muito dinheiro para a sua operação, né? Agora, falando um pouquinho da parceria com a Letter Consult e Opera, a Letter ela já tem 17 anos no mercado e o nosso foco sempre foi trazer eficiência através dos impostos. A complexidade tributária no país ela é muito grande, as empresas ficam refém de um sistema que ela não é tão claro as informações, né? E existem algumas estruturas que nós temos desenvolvido para algumas empresas, que é o FDIC próprio, que é o fundo próprio das empresas. E algumas empresas, eu não tenho tamanho para isso, o meu faturamento não alcança a possibilidade de eu ter um fundo. Me fala um pouquinho como funciona com a Opera, para que os nossos clientes, parceiros, entendam que essa possibilidade ela é real e ela existe aqui junto conosco. Maravilha.
Primeiro, Denis, essa questão, né, que você fala da Letter e da nossa parceria, eu queria te agradecer por essa parceria, porque tem uma frase que eu carrego comigo, isso, lá na faculdade em 2018, quando eu tive a primeira aula de direito tributário, um professor falou assim, a gente só tem uma certeza no Brasil, paga imposto errado. Né? E, infelizmente, isso é uma realidade do empreendedor. De alguma maneira, ele está tributando de uma forma errada e sempre é a mais. Né? Então, infelizmente, é isso. Isso atrapalha o fluxo dele. Então, essa parceria Letter e Opera e o trabalho que a Letter tem feito é sensacional, porque, cara, isso no fim do dia é o que entrega resultado para o cliente. Então, essa é uma dor que, nas minhas visitas, é o que eu mais sinto. O cliente fica, não, minha contabilidade está vendo, não, tá tudo certo. Cara, a gente é muito leigo nessa linha. E, infelizmente, a gente acaba sendo prejudicado. Só para um adendo, antes de responder a tua pergunta, eu fui numa palestra de um grande empresário que quebrou e tal. Hoje ele está dando aula de como fazer para não quebrar e tal. E aí ele pediu para os empresários, cara, quanto vocês pagam de ICMS? Aí um fala 14, outro 17. Ele falou, pois é, eu na minha empresa, na época, pagava 1,5% de ICMS. Ele falou, o Brasil é feito pro grande não pagar imposto que o pequeno paga. Exato. Porra, isso me machucou de um jeito. É verdade. Caraca, eu segurei na cadeira e falou... Choque de realidade. É isso. Infelizmente é isso. Então, nós precisamos ajudar os médios e os pequenos empreendedores a resolver essa dor. Porque, infelizmente, machuca. Em cima disso que você está falando, se a gente pegar... De 88 para cá, né, da Constituição para cá, houveram quase 6 milhões de alterações. Se dividir em dia útil, dá mais de 50 alterações por dia útil. De 88 para cá, todos os dias 50 humanamente impossível o empresário acompanhar, não tem como. Aí você imagina um empresário que ele tem uma operação altamente complexa, tem que cuidar de vendas, de pessoas, tem que fiscal, contábil, né, financeiro, tem que trazer novos clientes e ele tem que entender o que aconteceu na legislação, entender como o sistema dele vai ter que ser parametrizado e entender o que impacta no fornecedor dele, para emitir uma nota com essa nova legislação. Então é um negócio insano. Nós fizemos uma análise para um grande fabricante de notebook e um SPED fiscal que a gente auditou deu de um SPED fiscal de um mês deu mais de 60 mil tipos de erro. Caramba. Em um mês. É insano, é um negócio uma empresa que tinha 14 contábeis, tinha um monte de fiscal ali, auditoria interna, auditoria externa. Então, ele é muito complexo. Então, essas estruturas que nós, com esses 17 anos, trazemos para os clientes, que é uma forma da gente trazer um benefício a mais e uma eficiência no caixa do cara, para que ele consiga sobreviver e reinvestir em sua própria operação. E o fundo empresário, ele é uma estrutura muito eficiente. Aí, por isso, a pergunta, né? Como que a gente monta para esses caras? Hoje a gente tem duas ferramentas, né, de FDIC. Tem a nossa operação que a gente faz do multicedente, multisacado, que é, ou seja, quando o cliente tem uma necessidade de crédito, eu faço a operação para ele comprando os títulos dele, e a gente é o fundiador dessa operação, ou seja, né, é o nosso caixa versus o que a gente capta no mercado e financia essa operação. Essa é uma operação de tomadores de crédito. Do outro lado, a gente tem a operação de FDIC para eficiência fiscal. Imaginar que eu tenho um cliente com superávit de caixa, um lucro, ele tem um tributo lá no final considerável. E se ele tiver a oportunidade de transferir esse caixa, entre aspas, para uma operação de FDIC, onde ele gera uma despesa na operação dele financeira e transfere essa rentabilidade para o fundo, ele tem um benefício fiscal aí de no mínimo 15%. Perfeito. Na largada. Numa modelagem de negócio. Construindo um negócio para ele virar um FDIC. Exatamente. Que aí ele desconta para ele, desconta para outras operações do grupo, no mercado, ele passa a ser um... Isso é o que a gente fala de um FDIC monocedente. Se você olhar as grandes corporações hoje com excedente de caixa, a maioria delas está indo para essa operação. A maioria delas tem o seu FDIC próprio, ou tem um FDIC parceiro que está numa holding do grupo, né, ou está num parceiro do grupo, que é onde existe esse benefício fiscal. Além de ele poder gerar crédito para o seu fornecedor, para toda a cadeia de fornecedor e principalmente para os clientes, porque é ele que conhece do cliente dele, é ele que conhece do fornecedor, ou seja, então esse negócio que nasce para ter um benefício fiscal muito considerável, ele pode virar uma baita operação geradora de caixa. E a gente pode apoiá-lo tanto nessa estruturação de montar a estrutura, fazer a gestão, bandear ele, porque ele vai entrar com o recurso dele, mas talvez a necessidade de fornecedor ou a necessidade de cliente seja maior do que o capital que ele tem. A gente pode fazer aportes,
nas cotas mezanino e nas cotas sênior para que ele alavanque esse negócio mais ainda. Ou seja, então além de ele ter um benefício tributário considerável na geração de caixa dele, ele ainda vai ter um baita business que pode gerar uma receita espetacular. A gente está montando uma operação lá no Sul que, inclusive, a organização vai usar as cotas do FDIC para premiar os diretores. Ou seja, em vez de ele usar a premiação, pagar lá um bônus e tal, ele vai usar essa distribuição via FDIC, ou seja, para que os próprios diretores, vice-presidentes, sejam cotistas nesse fundo como maneira de premiação. Então, achei espetacular. Muito inteligente. E é um mercado que está crescendo pra caramba. Hoje nós somos mais de 3 mil fundos espalhados pelo Brasil. E essa eficiência fiscal leva tranquilidade. Aí eu vou dizer, mas eu vou ter que ter uma equipe gigantesca aqui. Cara, não. Hoje nós podemos prover para ele toda a tecnologia de gestão, toda a tecnologia de alavancagem. Então, toda essa estrutura nós podemos prover para ele. Com 5 pessoas, ele toca a operação com o pé nas costas, com tranquilidade. Então, esse é um mercado que está crescendo muito. Tem muita oportunidade aí. E a gente pode ajudar, junto com a Letter, a tranquilizar o cliente dessa maneira e desmistificar cada vez mais esse movimento. E uma média de faturamento que a empresa precisa ter para ela já ser elegível? Eu não falo em faturamento, eu falo de capital disponível para que ela comece a colocar no fundo. Hoje a gente fala que um fundo de 10 milhões de reais de cota subordinada, ou seja, para a gente começar o jogo, é uma operação saudável. Ele vai pagar os custos, vai ajeitar a casa e começa a ver uma rentabilidade que faça sentido para ele. Então não é um negócio astronômico, tem que botar 50 milhões. Cara, 10 milhões de reais numa cota subordinada é uma operação que começa a ficar de pé, saudável, até para ele entender esse movimento. E depois a gente pode ajudá-lo a captar mais recursos, a estruturar uma operação maior. Mas com 10 milhões de reais de início de capital, ele consegue fazer uma operação bem estruturada. Tributariamente faz sentido, sentido. Na outra ponta. Exatamente, faz todo sentido. Legal. Algumas operações para compra, leasing, compra de caminhões, peças, maquinários, a gente tem no mercado, basicamente, BNDES, quando você consegue acesso a essa linha de crédito, ou alguma estrutura pronta, né? Papai e mamãe do mercado, você vem aqui, compra, faz o financiamento e tal, e é travado. Nós estamos analisando e implementando algumas operações de logística, onde a empresa que tem lá a frota de agregados e terceiros, a gente tem oferecido a primarização, que é fazer tudo isso dentro de casa. E a possibilidade de aportar o recurso para que a compra dos ativos e dos caminhões ela seja feita para trazer uma eficiência gigante para a operação, porque aí você entra no financeiro, entra no tributário e você entra na operação do cara. Então isso é, na verdade, uma operação de tailor-made, de acordo com a necessidade nichado, do você cara. vai fazer de acordo com o cliente, nichado para ele. A única coisa que a gente sempre tem que ter um pouquinho de cuidado nessas operações é como ele vai fundear essa operação e o custo desse funding. Uma operação de médio e longo prazo, como uma operação de financiamento de máquina, equipamento e tal, ele precisa ter um funding um pouco maior, porque vai demorar para esse recurso voltar para o caixa. Ele vai fazer uma operação de 48, 60 meses, então a volta desse recurso para o caixa demora mais. Então ele vai precisar ter um capital inicial um pouco maior ou um funding de captação de terceiro, mas com custo mais atrativo, para que ele possa fazer essas operações de médio e longo prazo. A operação do recebível, que é o financiamento do fornecedor, do cliente, o prazo é mais curto. A gente fala aí até 120 dias. Isso. Então, o próprio dinheiro gira muito rápido. Nas operações de máquina e equipamento estruturantes, aí ele precisa de um capital um pouco maior, porque esse caixa demora a voltar. Mas é uma operação super inteligente que funciona super bem. Isso, que a gente consegue estruturar. Consegue estruturar sem problema. Ainda mais com benefício de alteração das garantias hoje. Hoje é muito mais fácil alienar a garantia, é muito mais fácil você ter isso dentro de uma operação de um fundo, lastrear isso. Então hoje funciona super bem. É o capital inicial para fazer uma operação dessa de médio e longo prazo, que é um pouco maior, vai depender da demanda dele, mas funciona super bem dentro de uma operação de FDIC. Legal. O que a gente está falando aqui é para você, empresário, que todo ganho de uma estrutura como essa, que você vai ao mercado e os benefícios econômicos, tributários e financeiros ficam com essas estruturas que ofertam esse crédito para você, nessa operação isso fica dentro de casa. É resultado na sua última linha. Então o resultado fica para você. O Denis, eu quero só acrescentar um ponto que foi muito bem falou, porque às vezes o que acontece é o acesso.
O empresário até ele tem esse interesse, porque ele já viu em algum momento falar do FDIC, falar de operações estruturadas, mas em via de regra ele não sabe aonde, com quem ele fala. Com quem eu falo? Onde eu busco Exatamente. informação? Então, essa parceria que nós estamos criando e trazendo isso para o cliente Letter, vai dar essa oportunidade de conversar conosco. De que sobre porta isso. bater, né, Fábio? Exatamente. Que é o mais difícil. O cara pergunta, cara, onde eu bato? Que porta eu bato para ter essa Exatamente. informação? Perfeito. Exatamente. Então, eu vejo isso assim, de grande valia, porque realmente falar com profissionais que realmente conhecem daquilo que está sendo ali pesquisado e o que o mercado tanto fala. Né? Que muitas vezes você ouve e fala, bom, e aí? Isso é interessante, mas com quem eu falo? Bom, agora nós temos a pessoa. Perfeito. Esse é um Nós ponto temos a muito- empresa, vamos dizer. É um ponto bastante interessante, porque nós estamos há 17 anos no mercado, né? E já vieram alguns fundos nos visitar para estruturar uma operação como essa. E nós nunca tivemos a certeza do parceiro certo para se fazer essa operação. Porque, querendo ou não, envolve a abertura Credibilidade. de um cliente para a ópera, né? Perfeito. Para esse fundo que estaria operando conosco. E envolve também o nome da empresa. Né? Perfeito. Tem clientes que está desde o começo conosco. Então, a gente colocar para uma operação como essa, a gente precisa ter muita confiança e foi o que a gente conseguiu encontrar com vocês. Até por conta da história do próprio Gustavo, né? De onde ele veio e dessa mentalidade de que não pode ser dessa mesma forma, que a gente sabe como funciona, sabe a motivação que existe por trás, e nós tendo acesso e tendo conhecimento e essas mentes que conseguem desenvolver operações que realmente vão levar um resultado para a cliente. empresa, Dinheiro no bolso para ele. não faz sentido a gente trabalhar no mais do mesmo. Então, esse foi um ponto muito interessante para que a gente olhasse para vocês como o mesmo perfil que nós. Legal. Olhar para a empresa para gerar o resultado dentro do que é justo. Né? E tem um tripé dentro da ópera que me chama muita atenção. E quando eu entrei na empresa, eu vi que isso era muito vivo. Né? Os clientes sempre citam isso. Agilidade, a nossa resposta, inclusive isso está dentro do nosso valor, a de falar rápido para o nosso cliente aquilo que é a nossa resposta. Segundo ponto, a qualidade dos nossos profissionais. Né? Nós somos altamente treinados para isso. Né? Muitas vezes eu falo que a gente entende coisas que não são ditas, que muitas vezes o empresário não sabe de algum ponto ali que eu estou trazendo essa informação para ele. Né? E o terceiro ponto desse tripé é a proximidade. Enquanto algumas organizações estão encerrando seus pontos em ruas, a ópera está na contramão disso, né? Porque nós queremos estar onde o empresário está. Eu lembro muito bem que quando eu era gerente de relacionamento pessoa jurídica, o empresário saía da empresa dele, passava na agência, tomava um café comigo e ali ele me contava tudo que estava acontecendo. A empresa ia crescer, né? E ali era um cafezinho que ele contava para mim. Hoje, uma agência fechada, um ponto de rua fechado, eu fico imaginando com quem esse empresário vai falar. E a gente escuta isso quando nós vamos visitar. Pô, que legal que vocês estão aqui. Que legal que eu posso abrir esse assunto com vocês. E parte muito desse princípio de entender para onde esse cliente está caminhando e como é que eu faço para ser essa mola propulsora que tanto nós falamos isso na ópera, entendeu? Esse ponto é sensacional, porque hoje você pega os bancos digitais, você vai falar com quem? Não tem como. Não tem como. Você pega algumas estruturas, né, de Bank as a Service e você monta, você até consegue estruturar um negocinho legal, mas quando você tem um problema, que é de fato sentar com a empresa, que é discutir, né, a relação, você bate, você não consegue bater em ninguém. Eu brinco que esse movimento de expulsar o cliente do relacionamento começou com a porta giratória, vocês lembram? Esse foi o primeiro sinal, para mim, esse foi o primeiro sinal que bancos iam colocar o cliente para fora. Né? Porque a porta giratória foi o primeiro obstáculo. É para segurança, mentira, é para começar a proteger o cliente de entrar dentro da instituição. Esse foi o primeiro recado. Daí depois começaram a aumentar o autoatendimento, ou seja, cara, só vai entrar aqui em caso de extrema urgência, mas tu vai ser atendido lá fora. Aí vieram os bancos digitais, aí vieram... Cara, tudo bem, é altamente eficiente, altamente eficaz, é uma economia para os bancos espetacular, não tem agência, não tem estrutura, mas e o cliente fica onde? Precisa combinar isso com o cliente. Cara, né? você precisa combinar. Exato. Tu não combinou com o cliente, cara. Então eu vi as cooperativas ocupando esse espaço por um período de aproximação e dizer, pô, podem perceber, nas cidades menores você não tem agência mais bancária, mas você tem uma cooperativa. Na minha opinião, a cooperativa ocupou esse espaço de aproximação legal, mas perdeu a essência. Exato. Porque você não consegue mais conversar com proximidade, porque virou um bancão. É isso. Com o mesmo jeito, da mesma estrutura, da mesma forma. E aí você começa a perder a essência e, pô, daí assim não dá.
Então, quando a gente parte para um modelo de aproximação, é dizer assim, cara, eu quero de verdade estar próximo. Eu quero de verdade estar no cara. Então, não funciona. Então, você pega, olha, você que está assistindo a gente, né, você que é nosso cliente, principalmente, você sabe a importância da proximidade e a gente poder bater um papo para entender um pouquinho da sua operação. Se você ficar ali num formulário que você encaminha para uma estrutura, ela vai analisar o formulário e te dar uma devolutiva, isso não tem eficiência e não vai te dar a melhor solução. O que a gente está trazendo aqui é uma solução de uma gestão estratégica do seu negócio, da parte financeira, e ela vai muito além de te dar um crédito. Quando a gente faz uma parceria como essa, a gente entra na gestão do contábil, do fiscal, do financeiro, existe a possibilidade, esse foi um acordo que nós fizemos com a Ópera, de poder proporcionar uma taxa de juros diferenciada para vocês, que são os nossos clientes, porque eu tenho a gestão de um lado desse financeiro, fiscal e contábil, e da outra ponta eles têm muito mais segurança em poder te colocar o crédito e o recurso, sabendo que é uma estrutura gerenciada. Então o risco ele diminui demais, né? O que os grandes bancos eles consideram, né? Você só para eles consideram o risco, né, de um PDD, de um provisionamento, de um CRELI, né, que chamava na época, né, que é o crédito em liquidação. Aqui a gente tem a operação dentro de casa com essa possibilidade da proximidade, né? Eu brinco, Denis, que a gente está na cozinha do cliente, né? Estou na cozinha dele. Pô, se estou na cozinha dele, estou almoçando, estou jantando, tomando café com ele, como é que eu não vou ver as oportunidades? Exatamente. Como é que a gente não vai ter mais afinidade com crédito, mais segurança? Então, é isso. E quando o empresário abre a porta dele, dificilmente você vai para uma empresa onde você é mal recebido. O cara tá te esperando. Por quê? Que aí daí é do nosso lado, né? A gente precisa ser muito interessante. Brinco, nós somos lá mais de 100 pessoas na área comercial. Eu falo que o maior desafio do nosso gerente comercial é ser interessante. Ele tem que estar preparado para chegar numa visita. Ele tem que estar ansioso para levar para o cliente mais informação, mais negócio, daqui a pouco indicar um cliente, daqui a pouco tocar uma informação de mercado. Cara, o cliente está ávido, esperando essa conversa. E a maioria dos negócios a gente falou, cara, tem operação? Não tem? Tá, obrigado. Tá. Eu vou no cliente e falo, cara, olha só, segmento tal, entendi que tem uma oportunidade aqui, pô, eu estudei um negócio aqui que eu acho que cabe no teu negócio, puta, eu tava num outro cliente que tá buscando um fornecedor que você tem um produto aí e tal. Cara, frase que eu levo pra minha vida e que eu percebo e às vezes a gente fala isso, o cara fecha um pouquinho e falou, o mercado ainda tá competindo. Quem tá na frente tá cooperando. Cara, quando você tá aberto a trocar informação, a ser parceiro, você tá muito na frente. Porque os concorrentes estão brigando. É isso aí, cara. Cara, isso é concorrência, ficar brigando. Quando você tá na frente, você tá cooperando, cara, você tá andando assim, ó, no Oceano Azul. Então a gente tem que começar a olhar isso como cooperação. Perfeito. Cara, a gente precisa estar junto, a gente precisa trocar informação. E essa nossa parceria é muito sobre isso. Cara, a gente tá cooperando. O que nós temos de melhor, o que a Letter tem de melhor, o que o cliente tem de melhor e levar isso pra frente. Se a gente ficar aqui discutindo, não, mas essa informação, mas aquilo, eu falo, pra mim isso é mantra. O empresário tem que parar de buscar vantagem competitiva exclusiva. Cara, só eu faço isso, só eu faço aquilo. Cara, o teu concorrente já te copiou, já foi. É vantagem competitiva momentânea. Cara, hoje eu sou bom nisso, amanhã eu sou bom naquilo, depois eu sou bom naquilo, e assim sucessivamente. Agora se eu ficar pensando, pô, não, eu sou bom só nesse negócio, cara, a gente emborrece. É isso aí. E infelizmente a gente tá muito nessa, pô, eu tenho aqui o meu segredo tal, ninguém... Cara, o seu segredo já foi, o cara já copiou, já tá muito na frente. Agora, como é que eu coopero pra ser melhor do que eu já sou? Porque o que eu já sou hoje, meu concorrente já me copiou. Perfeito. E a gente precisa ser juntos, melhor numa coisa lá na frente. Né? Peter Drucker falava, cara, como é que nós vamos criar a empresa que vai matar a nossa? Exatamente. Alguém vai nos matar, que seja a gente. Exato. Mas você percebe que a gente está... a maioria do empresariado, existe interesse, né, por trás e de manter todo mundo preso ali dentro de uma estrutura que está todo mundo ali, né, ganhando em cima desse negócio. Né? O que a gente está trazendo aqui é uma nova forma de você olhar para o seu negócio de forma descentralizada, né, sem você ter
sem você ter aquela mesma estrutura ali, achando que é só aquilo que vai salvar, vamos fazer um desconto, deixa eu fazer um descontinho aqui, ganhei 0 alguma coisa, 0 isso, puta, negociei com outro, mas... Cara, o que a gente é muito maior. A gente olha a operação, a gente está falando aqui, a gente trouxe um pouquinho de logística. Quando você faz a primarização para a empresa e você cria uma outra estrutura de negócio para ela, com essa primarização, onde você negocia esses ativos, você aumenta por ano cerca de 35% de resultado líquido. Resultado líquido, em cima desses ativos você aumenta 35%. Aí você fala, puta, mas como que é? 35%? Quem não quer botar 35% no bolso? É muito relevante. É muito por ano. É muita coisa. Então... Mas a gente precisa abrir a mente. Precisa mesmo, você tem que pensar fora da caixa e entender que existem outras estruturas muito mais vantajosas do que o que o mercado tem colocado. O que eu te pediria é para que nos contate, né? Faça uma consulta. Né? A gente tem aqui a parceria, as portas estão abertas, analise o que vai ser proposto para você versus o que você já tem para que você tome uma decisão, né? Consiga enxergar um pouquinho fora da caixa. Né? Em relação ao que tem acontecido com o mercado, né? Esse tarifaço, né? Nos Estados Unidos, aqui com o Brasil, o que tem impactado, o que impacta nas nossas operações aqui? Bom, Denis, eu vou te dar a minha estrita opinião pessoal aqui, né? Não quer dizer que é o que representa a opinião do nosso negócio, do nosso time, mas a minha opinião pessoal é que nós vivemos um Brasil de oportunidades gigantescas. Né? E quando a gente fala assim, tarifaço impactou pra caramba, machucou muito, mas também começou a abrir o olho do empresário para olhar o mercado interno, para olhar as oportunidades que estão dentro de casa. A exportação é maravilhosa, ela te dá uma tranquilidade, um crescimento, um conforto, mas ela também te cega um pouco. Você para de olhar o seu mercado interno, para de olhar as oportunidades e até para de evoluir. Porque muito do que a gente exporta, cara, eu vejo assim, indústria moveleira, exporta móvel que era feito em 1980 igualzinho hoje. Cara, que evolução tem nisso? E aí, quando vem um negócio desse de fora pra dentro, o cara fala, pô, agora eu vou olhar o mercado interno. Mas quando eu vou botar um produto novo no mercado interno, cara, teu concorrente tá anos luz na tua frente. Porque tu esqueceu de olhar. Então, o Brasil é um Brasilzão de oportunidade e a gente tem falado isso pro empresário. Falou, cara, olha pro teu vizinho. Olha pra oportunidade de estar dentro de casa. Eu acho que o empresário tá voltando a começar a olhar pro mercado interno de novo, para ver as oportunidades, de novo saindo da zona de conforto. Eu acho que o Brasil, por tudo que passou, e isso nós vivemos num país cíclico, né? Cara, vai ter crise. Talvez uma época era de 10 em 10, depois foi para 5 em 5, talvez nós vamos viver uma todo ano. Exatamente. E a forma de a gente olhar é que vai mudar. Eu acho que o tarifaço impactou sim o mercado exportador, que estava muito focado num segmento e está muito atrasado para voltar para o mercado interno. Eu digo que isso é uma oportunidade. O cara vai reaprender o mercado interno, vai aprender a realocar isso, uma puta oportunidade comercial. E quando você vai de novo pro mercado interno, você vê outras coisas que você ainda não via. Eu acho que dificuldade, mas é muito de olhar para a oportunidade. Cara, o país tem a quantidade de consumidor que nós temos. Porra, nós não temos guerra religiosa, não temos grandes catástrofes, né, com clima. Então, assim, cara, olha o tamanho da oportunidade que está aqui dentro de casa. Então, acho que o brasileiro tem muito essa de brinco, né, da síndrome do vira-lata, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Pô, mas olha o tamanho da oportunidade aqui, galera. A gente pode fazer isso diferente. Então, acho que é mais um choque de novo de... Ei, olha para dentro. E querendo ou não, né, Gustavo? Volta novamente com aquele exercício que nós falamos da eficiência. Porque, cara, bom, eu tenho um cenário que aconteceu, né? E eu preciso olhar para dentro de casa e olhar o todo, olhar meu financeiro, né? E ver, bom, aonde eu vou poder arrumar aqui para que eu possa ter algum tipo de ganho, né? De novo, volta aquilo que nós falamos de sentar com o profissional certo, junto com o seu financeiro, fazer os exercícios de dever de casa. As nossas operações são justamente para isso. Eu preciso de um fôlego, eu preciso dar uma organizada enquanto eu tenho um cenário que eu vou procurar um novo parceiro. Eu sei que não é fácil você procurar um novo parceiro num espaço curto de tempo, com raríssimas exceções, mas é a hora que a gente entra e precisa olhar junto com o empresário o negócio dele. Eu talvez não conheça tanto quanto ele, mas eu posso ajudá-lo nesse momento que ele está passando a ter esse fôlego e não perder a velocidade dele. Porque isso é cíclico, como bem falou o Gustavo.
passou. Daqui a pouco tem outro. Daqui a pouco tem outro. Bom, toda vez que acontecer isso, será que tem que parar? Não. Você tem que achar suas alternativas e continuar caminhando. De um jeito você vai fazer num momento assim, no outro momento assim. E sentar com um profissional certo faz total diferença para isso. Você tem um exemplo de uma empresa que achou que por conta dessa crise, por conta desse momento, ela iria em rota de colisão e quando vocês entraram, você conseguiu equalizar e devolveu ela para os trilhos? O exemplo prático para te dar agora, assim, eu não tenho, mas eu tenho uma situação que semana passada, eu visitando um cliente no estado lá no Espírito Santo, e o cliente tinha uma preocupação, porque ele tinha uma parcela dele que era exportação, mas ali era muito mais uma preocupação dele, ele ainda não estava sentindo esse efeito, né? Ele tinha lá dentro do negócio dele um período, ele já sabia que ele ia continuar tendo essa exportação acontecendo, mas a preocupação dele era o seguinte: bom, eu tenho isso garantido para os próximos 90 dias, né? E se nada mudar, né? E aí ele estava justamente olhando o financeiro dele, justamente para falar, bom, se nada mudar, eu vou precisar alongar um pouco mais aqui, eu vou precisar fazer um caixa um pouco mais aqui. E aí foi quando ele conversou conosco, ele é já um cliente, uma profissional nossa de muito tempo, e na hora que nós mostramos aonde que a gente poderia apoiá-lo, porque o mundo de FDIC ele é muito abrangente. Às vezes a gente olha só a questão da antecipação, mas ele é um mundo muito dinâmico e muito abrangente. E quando você mostra para esse empresário que ele tem outras formas de olhar esse cenário que está atual, ele fala, bom, então eu tenho uma alternativa. Então eu já sei, se algo acontecer pós-90, né, qual é o outro rumo que eu vou tomar. Eu hoje vou tratar dessa forma, e se algo acontecer ou não se mantiver o cenário que tem para os próximos 90, eu já sei o que fazer. De novo, sentar com o profissional certo, calmo, olhar a situação que tem para tomar a melhor decisão. Muito legal. Bom, conforme eles colocaram, é o que a gente está falando para você, empresário, franqueado principalmente, os nossos parceiros comerciais e para o mercado. Olha a oportunidade que você tem de fazer do seu negócio melhor. Você tem a possibilidade de sentar com pessoas que têm um conhecimento muito grande, sabe do mercado, sabe das operações e tem a preocupação de entender o seu negócio para modelar uma operação que se encaixe no seu formato. Então isso é o que a gente está propondo como um desbravador, os desbravadores desse mercado, né? Porque como o mercado de capitais ele tem se expandido bastante, a gente vê algumas estruturas que a gente conhece, a gente sabe, a gente está no mercado e a gente vê mais do mesmo, né? Que você falou, ligar para tal, tem um descontinho, manda boleto, manda isso, aquilo, tal. Está interessado em fazer aquele papai e mamãe. O que a gente está propondo aqui é uma operação estruturada de acordo com o seu negócio, tá? Bom, Gustavo e Fábio, como eu já me considero da velha guarda. Tamo nessa, tamo junto. Tamo junto. Eu só tenho cabelo preto. Então, sou contemporâneo. Eu já não tenho mais nem o cabelo. Pode ter certeza que eu sou contemporâneo, se não for o mais velho da mesa. Hein? Esse amigo meu, nós estamos igual frota de empresa, né? Bom de ano, mas ruim de quilometragem. É verdade. Mas isso nos dá bagagem, né? Experiência para lidar com diversas situações do dia a dia, né? O que vocês trariam de recomendação, principalmente para os novos empreendedores, né? Essa molecada que tem começado a empreender, muitos vidrado ainda em redes sociais e mídias, né? Nesse mercado digital, mas tem muita gente que está empreendendo em negócio físico, em operações, que está entende que o fornecimento de produtos e serviços ele pode ser de uma outra forma. Quais seriam, daria os conselhos para essa garotada? Bom, Denis, eu vou te falar assim da minha experiência, né, e do que vem dos jovens, né, da geração aí, o que está acontecendo no mercado empreendedor. Primeiro, eu acho que o maior conselho que eu daria para um jovem empreendedor é falar, cara, não existe mágica nesse negócio. Eu vejo muito, isso é fato da internet, né, as pessoas procurando o tal da receita do sucesso. Cara, me dá os 5 passos disso, me dá os 10 passos daquilo. Cara, não existe atalho, não existe receita pronta. O que existe é trabalho.
E trabalho real, economia real, botar a mão na massa, fazer a coisa acontecer, fornecedor, cliente, funcionário. Para mim, a economia real é isso. Começar um negócio, cara, quem é meu cliente? Puta, quem é meu fornecedor? Né? Quem é o meu funcionário? Como é que eu monto uma equipe? Como é que eu faço a gestão de uma equipe? Cara, isso é economia real. Então, pro empreendedor, ele tem que olhar para isso e dizer, cara, não tem mágica, não tem receita do sucesso, não tem curso para vender curso, não tem negócio que... Cara, não dá. Eu fico impressionado que esse mercado de influenciador, de creator e tal, só funciona no Brasil. Porque nós ainda estamos buscando a receita do sucesso. A receita mágica. Então, eu olho para o empreendedor com vontade de fazer e falo, cara, não tem mágica. Bota a mão na massa, eu acho que esse é o primeiro tema. 2, seja curioso. Eu falo isso para os meus filhos. Cara, a maior virtude de um jovem é a curiosidade. Cara, seja curioso, pergunta, fuça, busca. Cara, a gente não tinha tantas ferramentas que tem hoje de aprendizado. Nós estávamos falando agora, a gente pode vir para cá, pode ir trabalhar ouvindo um podcast, aprendendo inglês, fazendo, cara, uma série de coisas que a gente não tinha acesso. E hoje o acesso é gigantesco. Então seja curioso. Busca informação, pergunta, vai atrás de quem já fez, vai lá, bate na porta e fala, cara, me ensina. Tem humildade de dizer, cara, me ensina, eu não sei para ir para esse caminho, mas você já passou, me ensina. Então, né, o segundo ponto é ser curioso. E terceiro, cara, vamos cooperar. Trocar informação, vamos conversar, vamos ter humildade para dizer, cara, eu não sei fazer isso. Quero aprender, aonde eu posso buscar alternativa, cara, me ajuda, me ensina, eu tenho um bom negócio, mas, cara, me ajuda a tirar isso do papel. Eu acho que são essas 3 coisas que, para um empreendedor, e de novo, né, para o jovem, para o pequeno, para o grande, que se a gente parar e olhar para isso, cara, a gente evita uma série de problemas, evita uma série de ilusões, evita uma série de ferrada, né? Tava lendo uma reportagem hoje e falou assim, pô, tu entrar num COI, né, num certificado de operação estruturada, que tu botou 100 e vai sair com R$6,88, pô, cara, de novo, né, vamos, economia real, não tem mágica, né, isso não sai do 0 pro 100 do dia pra noite. Então, a gente sofre muito com isso, porque falta a gente tomar isso pra gente e dizer, cara, não vai ter mágica. É o nosso esforço que vai fazer acontecer. Não tem mágica, nós estamos aqui tentando fazer exatamente isso, não é mágica. Então, acho que são essas 3 coisas que eu aprendi, a duras penas. Gosto de usar a frase que inteligente é quem aprende com o erro do outro. Então, cara, se a gente puder ajudar a pessoa a não errar, nós estamos aqui para isso. Acho que esse é vamos dizer assim, a minha experiência que levou a isso. São três conselhos valiosíssimos. Para essa molecada de hoje em dia, né? Só pra, é muito vidrado nessa rede social, de pessoal dormir pobre, acordar rico, né, sair estourado, né, ganhar engajamento nas redes e tal. Eles acham que isso é um ponto muito importante, né, que a gente precisa trazer aqui, né? Porque quando você tem o seu foco em um objetivo e esse foco e esse objetivo eles são distorcidos, tudo que você alcançar com esse alcance vai ser ruim para você, né? Eu ouço a gente falou assim pra molecada, cara, você tem que aprender a investir. E tal. Eu falei, cara, primeiro você tem que estudar. Isso. Cara, investe em você. Uhum. Estuda. Se conhece. Cara, faz alguma coisa diferente. Tal. Ah, não, porque eu tô economizando o cafezinho aqui. Não esquece essa palhaçada, cara. Investe em você. É isso aí. Vai aprender, vai estudar, vai buscar fonte de conhecimento. Mas a gente tá querendo vender a história do fui dormir pobre e acordei rico. E a gente percebe que essa síndrome do vira-lata no país, ela é muito em função do que o povo acredita, né? Mas, Fábio, como sendo o mais velho aí, mais experiente da mesa. Sou eu da mesa, com certeza. Mas, na verdade, eu sou o que tem mais idade aqui. Essa briga eu vou deixar pra vocês dois. Tá bom, ganhou. Essa briga eu vou deixar pra vocês dois. Tem o cabelo branco, tem o cabelo preto. Mas me dá aí 3 conselhos que você poderia, né, trazer para o nosso público. 3 semanas atrás, eu estava fazendo, a pedido da minha mais nova, conversa com alguns amigos, né? Da faixa etária dela, e a gente falava justamente isso na sala, né? A primeira coisa é você precisa descobrir o que você gosta de fazer. O que você gosta? A natureza não dá saltos. Você precisa construir isso, né? Primeiro, faça aquilo que você goste. Que seja alguma coisa que até alguém banalize, mas você se sinta bem. Segundo ponto, estude sobre isso.
Gustavo foi muito feliz quando ele falou, cara, você precisa ser conhecedor daquilo que você tem interesse, né? E o terceiro é o propósito. Lembro como se fosse hoje quando a minha mais velha falou comigo que ia fazer o vestibular e eu falei, bom, e o que você vai buscar? Ela falou, vou fazer administração. Eu falei, mas porque eu fiz ou porque você gosta? Ela falou, não, pai, porque isso me interessa. Eu gosto da coisa abrangente. Eu não quero ser visto como um especialista. Eu quero ser visto como um profissional que conhece de muita coisa. Eu falei, perfeito. E naquele momento, quando ela falou isso, eu falei, eu vou te apoiar nessa decisão. Em 3 semanas, ela e mais nova sentaram do meu lado com um PowerPoint e apresentaram a empresa delas. Durante 30 minutos, as duas, uma falando da parte comercial, outra da parte administrativa, uma de 17, outra de 19 anos. E eu falei, tá, isso está muito bonito no PowerPoint e tal, mas e o início da empresa? Ela falou, o que o senhor está falando do início? Eu falei, pô, mas essa empresa não tem um CNPJ? Ela falou, eu acabo de tirar, eu só não falei para o senhor. Que legal. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, estudou primeiro, né? Eu fazendo as perguntas, bom, e aí, quem é que vai produzir isso para você? Quem é que eu produzo? Então, ela foi estudar primeiro, pegou a experiência da irmã, da parte comercial, e a dela, da parte administrativa, falou, vamos nos juntar? E só tiveram coragem de falar comigo depois que estava com essas respostas, porque já sabia que eu ia perguntar. Então, para essa geração, é uma geração que a gente precisa apoiar, a gente precisa incentivar, mas, acima de tudo, descobrir o que eles querem, o que faz essas pessoas felizes, para que elas possam também ser felizes naquilo que se propuserem. Legal. Uma frase sua que você trouxe, a natureza não dá salto. Não dá salto. É isso. É bem isso. É muito legal. Bom, gente, gostaria de agradecer a participação de vocês, cara. Muito obrigado mesmo. Vai ser de grande valia essa experiência de vocês para quem está nos assistindo, para os nossos parceiros comerciais e quem tiver acesso a esse podcast. Acho que vai ser muito interessante. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Prazer todo nosso. Prazer Tamo nosso, junto. Denis. Obrigado pela conversa aí. Convido também as pessoas para nos seguirem nas redes sociais, né? Ópera Capital, no LinkedIn, no Instagram, no nosso canal no YouTube. No nosso podcast também, que nós vamos replicá-lo, esse podcast também, no nosso Legal. OperaCast lá. E, por favor, ficamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado.